Olá, amigos! Aqui estamos mais uma vez para o nosso encontro com as histórias da Dona Ana Guimarães. E eu sei que muitos amigos têm mandado recado falando que gostam das histórias que conto e que a gente procura colocar sempre aquele cunho de realidade que o sentimento dá para cada coisa que se faz. Se nós falamos daquilo que a gente não conhece, a linguagem fica chã, fica pobre, não tem ressonância no coração do outro. Mas quando a gente fala daquilo que sente, daquilo que conhece, então vai uma vibração diferenciada e as pessoas então registram com mais intensidade. E a gente fica se lembrando, recordando de que as virtudes não são representadas apenas por palavras. Nós podemos citar uma porção de virtudes: a paciência, a resignação, a coragem, a bondade, a caridade. Podemos falar de tantas virtudes, fazer uma sequência delas. Então, elas se tornam literais nas nossas citações. Mas se nós falamos de uma virtude que porventura tenhamos, ela tem uma vibração diferente. Aí então, ela toca a sensibilidade daquele que ouve. Allan Kardec, compondo o Livro dos Espíritos, fez uma pergunta aos imortais, a pergunta 886. Ele pergunta: qual o verdadeiro sentido de caridade consoante a entendia Jesus? E os imortais responderam: não tem nada a ver com as coisas materiais. Isso me dá uma vontade de pensar um pouco mais, de me aprofundar no verdadeiro sentido de caridade, porque para mim caridade é uma coisa tão extraordinária, tão lindo, e é um sentimento que eu gostaria que vigesse na minha alma, no meu coração. Então eu fico matutando sobre o verdadeiro sentido de caridade como Jesus entendia, porque para mim cuidar do próximo, colaborar com o próximo, ajudar o próximo, sempre significava caridade. Eu dar um pedaço de pão, eu tirar o meu agasalho e passar para outro, ou pegar uma coberta e cobrir alguém que está ao relento, para mim isto significava ser caridoso. Todavia, com a resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, eu vejo que isso tem muito a ver com solidariedade, com desprendimento, com até um certo carinho, mas não caridade. A caridade não vem estribada em coisas materiais, ela é sentimento. Então os imortais responderam: benevolência para com todos, indulgência com o próximo e perdão das ofensas. Então, essas palavras se quedaram na minha mente e não se desprenderam mais. Há tantos anos que estudo o Livro dos Espíritos, mas essa pergunta tem um sentido especial para mim. E então eu me recordei que, lendo uma das obras notáveis de Cronin, A.J. Cronin, e um dos livros dele me chamou a atenção. Ele narra no seu livro a história de um médico, um jovem médico que conseguiu o seu primeiro emprego em um hospital. Ele estava numa felicidade que não tinha tamanho. Estudou medicina com muita dificuldade porque amava a medicina e desejava muito aplicar os seus conhecimentos, a sua arte, na arte de tornar as pessoas mais saudáveis. E no seu trabalho no hospital, ele entregava tudo o que possuía de sentimento
o mais puro, o melhor possível no trato com os enfermos que caíam nas suas mãos. E na primeira ocasião que teve de fazer uma cirurgia, o paciente era uma criança. Então aquilo lhe deu uma emoção tão grande. Ele precisava fazer uma traqueostomia naquela criança. Era a primeira vez que ele ia trabalhar com o bisturi, agora já como um médico realizado. Foi para a sala de cirurgia com o coração batendo mais depressa. Olhou a criança que ali estava diante dele, viu as peças que ele iria utilizar naquela intervenção e então o seu pensamento foi a Deus, suplicando que ele tivesse êxito naquele seu primeiro empreendimento na área da cirurgia. Tomou do bisturi e começou, fez a incisão, o primeiro corte e foi trabalhando paulatinamente e com a ideia fixa daquilo que ele havia aprendido, nos passos que deveria dar naquele trabalho, até que colocou a canópula no pescoço da criança e estava terminada. A criança estava respirando com tranquilidade. A sua primeira cirurgia tinha sido exitosa. A criança estava tranquila. Ele então encerrou o seu trabalho e estava feliz, profundamente feliz. A criança foi levada para o local onde deveria recuperar-se e então ele pediu a presença de um enfermeiro que ficasse ali a noite toda ao lado da criança para que ela se tranquilizasse, passasse a noite adormecida ou se despertasse, estivesse alguém pronto para que ela não levasse a mão ao local da cirurgia. Apresentou-se então uma jovem e Crone descreve de cabelos desnastrados, cabelos cor de fogo, olhos claros, olhos azuis que fitavam o médico com ansiedade e então ele, com gravidade, diz à jovem tomar conta da criança e que ela passasse a noite ao lado ali, sempre atenta para que a criança não se movimentasse, para que não tocasse no local onde havia acontecido a cirurgia. A jovem se quedou ali e ele se foi tranquilo. Estava em casa, a noite havia passado quando pela madrugada ele foi despertado por um chamado urgente. Correu para o hospital e lá chegando ficou sabendo que pela madrugada a criança havia se agitado e na sua agitação ela arrancara o cânula que a fazia respirar. E a enfermeira havia caído numa sonolência, não percebeu que a criança havia despertado. Quando ela notou que a criança se agitava e acordou, já não havia grande coisa a ser feita. Por mais que outros médicos viessem, por mais que socorressem, a criança havia perdido a sua vida. Ele ficou consternado. Foi para a sua sala, mandou chamar a jovem, que se apresentou tímida, trêmula, soluçante e quase que de uma forma tartamudeante, ela pediu desculpas e falou que havia trabalhado durante todo o dia e que estava muito cansada. Mas quando o médico pediu que ficasse ali ao lado da criança, ela não teve coragem de dizer que estava cansada, porque era nova ali no hospital. Era o seu primeiro emprego e ela havia batalhado muito para ter aquele emprego. Havia batalhado muito para ter aquele diploma de enfermeira. E aquele acontecimento trágico talvez que fosse obstaculizar para sempre a sua possibilidade de continuar no seu trabalho. Então, ela suplicou ao doutor: apiada-te de mim, perdoa,
perdoa-me. Eu falhei, eu errei, mas isso nunca mais irá acontecer. Mas ele estava tomado pela ira e, olhando para a jovem, retruca: como perdoar? E a vida que se foi? E a vida que se perdeu? Podemos trazê-la de volta? Não, por sua negligência, porque não prestou atenção, porque não ama aquilo que faz. Uma vida se perdeu, uma criança morreu por sua culpa. Eu vou mandar uma carta para a Associação Médica, Associação de Medicina, e eu tenho certeza que você perderá o seu diploma. A jovem ainda o olhou com os olhos marejados de lágrimas e ele foi renitente naquilo que havia afirmado. Não perdoo, não desculpo essa vida que se foi. Virou-lhe as costas e a jovem se foi. E ele ficou olhando o local onde ela estava. Tomou a máquina de escrever, colocou o papel e começou, movido por toda aquela ira, aquela raiva, aquele desgosto, porque afinal de contas era o seu primeiro trabalho como médico e pela negligência daquela menina, ele havia perdido aquela vida e começou a escrever uma carta com todo o peso daquilo que ele estava sentindo, falando a respeito da negligência daquela enfermeira. Arrancou a folha de papel da máquina e colocou do lado. Olhou para tudo aquilo que havia escrito e concordou com tudo o que estava ali. E então resolveu sair para caminhar um pouco, para refrescar a mente, porque estava sofrido por aquela vida perdida. Caminhou sob as árvores, sentindo o vento fresco e, sem que ele soubesse por que, a visão daquela jovem vinha à retina dos seus olhos e ele olhava aqueles olhos marejados de lágrimas e ele ouvia de novo aquela voz trêmula que suplicava: perdoa, perdoa. E ele dizia de si para consigo: não perdoo. É a narrativa do romancista. Mas muito tempo depois, um jornalista vai até um país da Europa porque ouviu a respeito de uma mulher, uma enfermeira, que era chamada Luz Noturna, o anjo da luz, porque ela caminhava a noite inteira com uma luz nas mãos. O jornalista sentiu que havia alguma coisa importante e foi procurar essa senhora, essa enfermeira. Chegou a um grande hospital que dava assistência principalmente a crianças. E ali ele encontrou uma senhora já idosa, cabelos alvos, que enfeitava uma fronte ampla, 2 olhos azuis, numa face já marcada pelo tempo e pela idade. E ele então fez a pergunta crucial, a pergunta que o havia levado até aquele país para entrevistar aquela mulher. Perguntou a ela: por que a chamam de anjo da noite, anjo da luz? Por quê? E ela respondeu com uma voz tranquila: porque não consigo dormir. À noite, eu passo caminhando por todas as alas do hospital, levando comigo uma lâmpada acesa e vou ao pé da cama de cada paciente, ajeitando a coberta, ajeitando o travesseiro, vendo se existe alguma necessidade. E então o jornalista lhe perguntou:
E por que faz isto? E ela respondeu: por gratidão. Por um sentimento profundo de gratidão. Pela gratidão, eu não consigo dormir. E então faço esse passeio noturno pelas alas do hospital. E ele disse: gratidão? Uma gratidão que não deixa dormir? Que interessante! Eu gostaria de conhecer essa história. E ela disse: é uma história. Eu sempre fui muito pobre, lutando com muita dificuldade. Os meus pais não tinham condições, mas eu desejava estudar. E estudei, trabalhando, estudando, economizando cada tostão, cada pequena moeda para aplicar na minha sede de conhecimento. Eu desejava ser enfermeira e consegui. Ao saldo de muito trabalho, de muito esforço, consegui o meu diploma de enfermeira. E depois consegui o meu primeiro emprego em um grande hospital. Eu estava tão feliz. Eu era a criatura mais feliz do mundo. E prometi a Deus que eu iria me dedicar à minha tarefa com todas as forças do meu coração, da minha alma, dos meus braços, das minhas pernas, da minha vida. E então, eu fui distinguida por um jovem médico, um jovem que estava também como eu iniciando o seu trabalho ali. E ele realizou a sua primeira cirurgia. Era uma criança na qual ele fez uma traqueostomia. E ele me chamou e indicou o trabalho que eu deveria realizar. Deveria cuidar da criança durante a noite. Pela manhã, muito cedo, ele viria para ver como estava e eu ficaria ali como guardiã daquela criança. Mas eu estava tão cansada. Havia corrido o dia inteiro. Eu queria dar o melhor de mim. E então, durante todo o dia, eu estivera trabalhando. Mas não tive coragem de dizer a ele que estava cansada. E então aceitei ficar ao lado da criança. Mas o cansaço foi superior à minha vontade de servir, de trabalhar. E então, o sono, esse ladrão que chega de mansinho e rouba a nossa capacidade de estar desperto, ele chegou e abraçou-me. E então a minha cabeça tombou na beira da cama e eu adormeci. E naquele curto espaço em que estive adormecida, a criança acordou, movimentou-se, arrancou o cândalo pelo qual respirava. E quando eu despertei, já não havia muita coisa a fazer. Chamei outras pessoas, os médicos vieram, mas não teve jeito. A criança se foi. O cirurgião, então, quando chegou, estava cheio de cólera e naturalmente cheio de razão. Era a sua primeira cirurgia e eu deixara que fenecesse aquela planta tenra que ele colocara ali. Ele estava irado e iria me denunciar por negligência. Eu pedi, eu supliquei, mas ele foi inflexível. Não me perdoou. Saí da sua sala e comecei a caminhar pelos corredores do hospital, me despedindo de tudo aquilo que eu amava, me despedindo de tudo aquilo que tinha sido o elan da minha existência, porque o meu diploma seria cassado e eu não trabalharia mais em um hospital, nunca mais. Voltei no dia seguinte, na expectativa de receber a carta que
queria me desligar. E no outro dia, e na outra semana, e no outro mês, e assim se escoou um ano, sem que eu recebesse a carta que iria me desligar do meu trabalho de enfermagem. 2 anos, 3 anos se passaram e eu concluí que ele me havia perdoado. E então, por gratidão àquele médico, eu nunca mais dormi à noite. Descanso durante o dia, porque o corpo exige o descanso, mas à noite eu não consigo. Então tomo de uma lâmpada e vou caminhando pelos corredores, visitando cada paciente do nosso hospital. E então eles me chamam de o anjo da noite, porque onde quer que um paciente se agite durante a noite, eu estou ali, velando, movida naturalmente pela gratidão. E bem longe, bem distante de onde ela estava contando essa história, que foi grafada pelo cronista, pelo repórter, e que saiu em um jornal, bem distante, um homem já envelhecido, estava sentado diante da sua escrivaninha com o jornal na mão, quando leu a respeito do anjo da noite, o anjo da lâmpada, que caminhava à noite por gratidão nos corredores de um hospital. E ele então se lembrou da carta que havia escrito, a carta que ele deixara sobre a mesa, e que quando voltou do seu passeio olhou, tomou a caneta para assinar a carta, mas resolveu deixar para uma outra hora. No dia seguinte olhou a carta e resolveu deixar para depois. E os dias se passaram, ele pegou a carta e colocou na gaveta para assinar depois de colocar no correio. E o tempo passou e ele se esqueceu da carta. Nunca se esqueceu de 2 olhos azuis cheios de lágrimas, mas se esqueceu da carta. E lendo então o artigo no jornal a respeito de um anjo que à noite passeava pelos corredores do hospital, por gratidão, ele se lembrou da carta que ele havia colocado na gaveta e nunca mais se lembrara dela. Perdão. Perdão que faz parte do sentimento de caridade, como Jesus imagina. Ter benevolência para com todas as criaturas, ter indulgência para aqueles que estão mais próximos de nós e que muitas vezes tropeçam e caem, e que nós podemos olhar com esse sentimento doce que é a indulgência e perdoar. Todos nós cometemos delitos, todos nós cometemos falhas. Se aprendermos a desculpar os erros dos outros, Ele, que é o nosso modelo e guia, Jesus, que nos olha com complacência, vai entender que estamos começando a entender o que é verdadeiramente caridade. Muita paz.